Olá rapaziada, começando mais um vídeo do YouTube e agora vamos acompanhar aqui a história completa da Akatsuki de Naruto. Quem conhece vai saber. E né, Trunks, Peter aqui. Galera, pode botar os espadas de Bleach, as forças especiais de Ginyu de Dragon Ball, a marinha, o Shichibukai de One Piece. Nenhum deles chega na unha perfeitamente pintada do pé da Akatsuki. Pelo menos quando o papo é popularidade, não tem jeito, cara. As nuvens vermelhas simplesmente transcenderam o universo de Naruto e hoje em dia, cara, é capaz de você encontrar até uma senhorinha vestindo roupa com estampa da Akatsuki. Isso é verdade. Só que mesmo esse grupo sendo tão popular assim, não é todo mundo que conhece a verdadeira história completa da Akatsuki. Pelo menos até agora, porque eu vou te contar ela inteira logo depois do seu like. Tô sentindo os chakras chegando em like. Obrigado, galera. Comenta aqui embaixo já qual membro da Akatsuki você gostaria de ver a história completa aqui no canal. Tô olhando os comentários já, é importante. Já tem do Itachi, né, mano? Pô, já fiz de todos praticamente. Bom, galera, a Akatsuki que a gente pensa, quando a gente fala esse nome, é muito diferente da Akatsuki original, né? A do Velho Testamento. Vocês sabem muito bem que o mundo de Naruto não é um mar de rosas. Que nem no nosso mundo, lá acontecem várias guerras que destroem totalmente as vilas envolvidas. Certo. E aquelas que não tem nenhum envolvimento com elas. E a história da Akatsuki começa aí. Das lágrimas daqueles que não tinham que lutar, mas que precisaram. Das lágrimas de uma vila que nunca parava de chorar. A Vila da Chuva. Os efeitos de uma guerra podem ser brutais. A Primeira Guerra Mundial Shinobi terminou com um tratado de trégua, né? Mas isso não quer dizer que todo mundo saiu de boa. Pelo contrário, os 5 grandes países Shinobi saíram ferrados, com as economias destruídas, as vilas ninja todas remendadas, né? O tratado trouxe um período de paz, mas foi uma paz meio falsa, porque debaixo dos panos a desigualdade entre os países só crescia. E aí, cerca de 20 anos depois do fim da Primeira Guerra, essa diferença entre ricos e pobres virou uma bomba relógio. Algumas nações começaram a formar facções militares e, usando o discurso de direitos iguais, começaram a meter o louco e expandir os territórios à força. E foi assim que estourou a Segunda Guerra Mundial Shinobi, uma guerra ainda mais violenta e caótica que a primeira. E quem sofreu mais foi a Megakuri, a Vila da Chuva. Uma vila pequena, sabe, que nem fazia parte das 5 grandes nações, mas que acabou virando palco da treta. Como ela ficava localizada entre 3 dos 5 grandes países, a Megakuri foi engolida pela guerra e virou um verdadeiro campo de batalha. Os combates destruíram tudo, né? Os moradores tiveram que fugir e milhares de pessoas morreram ou simplesmente sumiram. A fome dominou o país e crianças órfãs vagavam sozinhas pelos campos de guerra, procurando restos de comida para sobreviver. Foi nesse cenário de pesadelo que surgiram Nagato, Yahiko e Konan, 3 crianças que perderam tudo por causa da guerra, mas que decidiram lutar para mudar o destino da vila. Esse trio, que ficou conhecido como os órfãos de Megakuri, eram só 3 crianças que perderam os pais por causa da guerra. Impressionante, só coloca trio, mano. Nessa série de Naruto, é só trio praticamente. Todo mundo faz parte de um trio, ou então tá em um trio, ou já fez parte. Loucura. A vila deles estavam destruídos, eles não tinham ninguém por eles, né? Então eles tinham que se unir para tentar sobreviver juntos. Foi nesse momento da vida que eles cruzaram o caminho do Jiraiya, um dos Sannin lendários. Jiraiya estava passando por ali, ficou com pena dos 3, deu abrigo, comida, ensinou ninjutsu para eles. E o objetivo do Jiraiya era simples, fazer com que eles pudessem se defender sozinhos daquele mundo cruel. Ele foi com eles por 3 anos, e nesse tempo treinou eles como verdadeiros ninjas. Aí quando o Jiraiya viu que eles estavam preparados, ele voltou para Konoha, né, deixando os 3 livres para escolherem o próprio caminho. Obrigada, Sensei. O Yahiko era o líder nato do grupo, ele era carismático, idealista, tinha um senso de justiça forte pra caramba. Ele queria acabar com a guerra de qualquer jeito e transformar a Vila da Chuva num símbolo de paz pro mundo inteiro. Ele dizia que a chuva que nunca parava era como o choro eterno da vila. Se você ficar chorando quando tá triste, então nada vai mudar. É igual essa nação. E jurou que um dia ia fazer o sol brilhar de novo na vila, sabe? Trazer um novo amanhecer pra vila. Ele sempre sonhou alto, sabe? Tanto que ele queria ser líder da vila e depois de governar o mundo inteiro pra acabar com todas as guerras de uma vez por todas. A Konan era a mais inteligente e gentil do grupo. Ela acreditava com todas as forças no sonho do Yahiko. Depois de tudo que ela viu na guerra, né, ela abraçou totalmente o ideal de paz dele e virou a maior apoiadora dele. O Nagato era especial, né? Apesar de ser uma criança tímida e muito emotiva, ele tinha um poder oculto que já foram ditos serem os olhos de um deus, o Rinnegan. De alguma Rinnegan, lembrei. forma, o Nagato tinha os olhos lendários do sábio dos 6 caminhos, mas ele não conseguia controlar esses poderes. Mas mesmo tendo esses olhos e o poder de mudar o mundo, o Nagato acreditava que era o Yahiko quem ia virar o mundo de ponta cabeça. Mesmo com os olhos de Deus, ele viu o amigo dele como um verdadeiro herói. Caraca. Depois que o Jiraiya foi embora, os 3 colocaram em prática tudo que tinham aprendido com ele, né? Aí, com o passar dos anos, os 3 órfãos deixaram de ser só sobreviventes de guerra e passaram a ser conhecidos como uma força que ninguém mais podia ignorar. A fama deles cresceu tanto que as histórias sobre os feitos deles chegaram até Konoha e não demorou muito para que começassem os boatos. Qualquer grupo que fosse contra eles acabaria morto. E Yahiko, Nagato e Konan não estavam mais sozinhos. Eles começaram a reunir outros ninjas que também tinham sido afetados pela guerra. Pessoas que tinham perdido tudo e que não acreditavam nos velhos sistemas das vilas ocultas. Gente que queria fazer diferente.
E com o Yahiko como o rosto e a voz do grupo, a missão deles foi ficando cada vez mais clara. Nosso grupo precisa de um nome. Que tal Akatsuki? Essa nação chora por causa do sofrimento da guerra. Então vamos mudar essa nação. Não, o mundo todo. E daremos as boas-vindas ao alvorecer. Foi desse ideal que nasceu a Akatsuki, que significa amanhecer, o fim dos tempos chuvosos de Amegakure. Ou pra depois virar aquilo ali, né? Com o Obito. Durante a Terceira Guerra Mundial Shinobi, a Akatsuki surgiu como um movimento revolucionário. Um grupo clandestino, mas com a meta de acabar com as guerras que destruíam as vilas menores, como por exemplo a Megakure. Só que em determinado momento, um homem mascarado tentou mudar os objetivos do grupo. Ele vinha com umas ideias estranhas para conquistar a paz, que envolvia colocar o mundo numa ilusão. Esse cara falava que o método da Akatsuki, do jeito que estava, nunca daria certo, e que o mundo nunca ia chegar na verdadeira paz. Porque no mundo onde existem vencedores, também existem perdedores. Isso criaria um ciclo de ódio, de ação e reação que não podia ser quebrado com a revolução que a Akatsuki estava fazendo. Só que o Yahiko não caiu no papo desse cara e mandou ele pastar. O Yahiko era o líder que inspirava. Ele fazia discursos que acendiam esperança em gente que já tinha perdido tudo. E por mais que o Nagato fosse o mais poderoso e a Konan a mais estratégica, era o Yahiko quem mantinha todo mundo junto e motivado, era o mais humano. A Akatsuki ganhou fama e reconhecimento rápido em Amegakure. O povo estava cansado da guerra e do caos e começou a ver a Akatsuki como uma esperança real de mudança. E essa fama acabou chamando a atenção de quem não estava afim de mudança. Hanzo da Salamandra, o líder de Amegakure, um dos ninjas mais temidos do mundo daquela época. Aí foda. O problema é que o Hanzo não viu a Akatsuki como uma chance de paz. Ele viu como uma ameaça ao próprio poder. E como se não bastasse a paranoia dele, ele ainda foi envenenado pelas palavras do Danzo Shimura. Sim, aquele mesmo de Konoha que já era conhecido por jogar sujo Caraca, ele teve até nisso, mano. Esse cara. nos bastidores. O Danzo fez a cabeça do Hanzo dizendo que a Akatsuki estava conspirando para tomar o controle da vila e que eles não eram nada além de inimigos disfarçados de pacifistas. E foi aí que o Hanzo armou o golpe, né? Não aguentou, caiu na pilha. Ele se fingiu de aliado e chamou a Akatsuki para uma reunião de paz. Disse que queria usar eles como uma ponte para acabar com as tretas entre Konoha, a Vila da Pedra e a Vila da Areia. Só que era tudo mentira, né? Era uma emboscada. Na hora marcada, o Hanzo apareceu com um reforço pesado e junto com ele tinham ninjas da Ambu de Konoha sob o comando do Danzo. Eles pegaram a Konan como refém e deram um ultimato cruel pro Nagato. Ou ele matava o Yahiko com as próprias mãos, ou a Konan morria. O Nagato estava com uma escolha terrível para fazer, mas foi o Yahiko quem tomou a decisão no lugar dele. Caraca, ele correu velho. e se jogou na kunai que o Nagato estava segurando, se sacrificando, né, para que o Nagato não tivesse que carregar o peso dessa decisão. Você e a Konan precisam sobreviver, custe o que custar. E foi ali, naquele momento, tudo mudou. O trauma de perder o melhor amigo, e do jeito que foi, liberou o verdadeiro poder do Rinnegan, e ele massacrou todos os homens do Hanzo naquele encontro. Caraca. E não parou por aí. Ele declarou guerra ao Hanzo e a tudo que ele representava. No dia seguinte, Nagato caçou Hanzo e eliminou não só ele, mas qualquer um que tivesse ligação com ele. Como o Yahiko tinha morrido, a Akatsuki precisava tomar uma nova direção, né? Agora com o Nagato na liderança. O Yahiko morreu. E a partir de então, eu assumi como líder da nossa organização. E já que o jeito de Yahiko de conquistar Soltou o homem. Vamos paz não tinha dado solto. certo, o Nagato resolveu se aproximar do homem mascarado que virou um colaborador da organização. Esse homem dizia ser Madara Uchiha. Depois da Terceira Guerra Mundial Shinobi, a Akatsuki começou a operar de um jeito bem diferente. Você sempre será o líder da Akatsuki, Yahiko. Já que o Yahiko estava morto e o Nagato estava no comando, o grupo deixou de ser uma organização idealista e virou um grupo de mercenários ninja para contratar. É isso. A paz entre as vilas parecia estar se mantendo, mas todo mundo sabia que aquele clima de tranquilidade era só temporário. E foi nesse momento que o Madara, começou a influenciar ainda mais as decisões do Nagato. Madara é um Akatsuki começou a peixe aceitar mesmo. missões de todos os tipos. Espionagem, assassinato, sabotagem, tudo que você possa imaginar. E eles faziam tudo isso cobrando um preço mais barato do que as próprias vilas ninjas. O que acontece é que as grandes vilas não conseguiam manter aquele preço baixo. Então os países menores, que não tinham muitos recursos, começaram a contratar a Akatsuki no lugar das vilas como Konoha, Vila da Areia, etc. E esse esquema fez a Akatsuki crescer rápido no submundo ninja. E eles começaram a dominar o mercado ninja. Só que a segunda parte do plano precisava de novas criaturas. As bijus. Elas eram monstros que uma vez foram um bicho só. Cada uma delas tinha um chakra praticamente infinito e o poder para destruir nações sozinhas.
Usando os poderes das bijus, a Katsuki ia ter um poder tão grande que poderia começar guerras e acabar com elas também no mesmo dia, né? Acabava com a guerra no mesmo dia. E aí, fazendo isso, eles iam construir uma imagem de única força capaz de manter a ordem, né? Começava uma guerra e terminava a guerra. Os países veriam a Katsuki como uma necessidade. E quando todo mundo ficasse refém do poder deles, as vilas ninjas iam começar a falir por falta de missões e recursos. Sem grana, sem poder. Sem poder, sem influência. A Katsuki ia virar a única organização shinobi de verdade no mundo inteiro. Mas esse era só o plano de fachada. O verdadeiro objetivo do Nagato era outro. O Nagato não queria só conquistar o mundo. Ele queria acabar com as guerras de vez. Só que diferente do que o Yahiko queria, o Nagato queria fazer isso do jeito mais brutal possível. Ele queria usar as bijus para criar um jutsu proibido. Um kinjutsu tão poderoso que conseguiria destruir países inteiros de uma vez só. Ele acreditava que se mostrasse esse poder para o mundo, se ele esmagasse um dos lados de uma guerra com uma força absurda dessas, os outros países iam ficar com tanto medo que nunca mais iam querer começar uma guerra de novo. Esse medo seria o freio, sabe? A arma que manteria a paz. Só que o Nagato sabia que o medo não ia durar para sempre. Uma hora ou outra esse medo ia passar, né? O tempo ia fazer o mundo esquecer da... Certo, isso é verdade. E quando a próxima guerra estourasse, ele usaria o Kinjutsu de novo. E de novo. E de novo. É isso, é destruir então. Sem tentar de nada. Criando pequenos períodos de paz temporária entre grandes ondas de destruição. Era isso que ele chamava de paz verdadeira. Um ciclo infinito de guerra, de medo e de dor. Tudo controlado por ele, que não era mais Nagato, mas sim Pain. Mas o real objetivo mesmo era o objetivo do Uchiha Madara. Do verdadeiro, ok? Foi ele quem implantou o Rinnegan no Nagato. Aqueles olhos eram, na verdade, dele. E o objetivo dele era um só: capturar as bijus e usar elas para lançar o genjutsu mais poderoso de todos, o Tsukuyomi Infinito, que ia colocar o mundo inteiro num sonho, tipo uma Matrix. O Rinnegan que estava no Nagato era uma forma do Madara de burlar a morte. O Homem Mascarado era o peão dele e estava movendo todas as outras peças para realizar esse plano do Madara, mesmo as escondidas. Com o passar do tempo, os membros da Katsuki original morreram ou saíram do grupo, restando só Pain e Conan, com o falso Madara agindo como um colaborador. Mas esse é o fim. Para todos vocês. Caramba, velho. Mas depois novos membros foram sendo recrutados e começaram a formar duplas para realizar... Que a gente conhece mais, né? Sasori e Orochimaru, por exemplo, formaram uma das primeiras Esse Orochimaru aí, meu Deus do duplas céu, da Katsuki nesse novo modelo. De um lado, o mestre das marionetes e venenos. Sasori. Do outro, um cientista maluco obcecado pela imortalidade. Eles funcionaram bem juntos, apesar dos dois se odiarem. E por isso ele teve muitos parceiros ao longo dos anos. E matou praticamente todos eles durante ataques de raiva, né? A Katsuki já estava quase desistindo dele, até que um dia acharam o parceiro perfeito. Hidan, o imortal. Simplesmente não dava pra matar o cara, por mais que o Kakuzu Só achou o cara que não morre. tentasse. Pra não matar. Então eles viraram a dupla perfeita da Katsuki. Um cara que queria matar todo mundo e o outro que não morria nunca, né? Itachi Uchiha, por mais que tenha ficado marcado como traidor do clã e da vila, na real já estava se envolvendo com a Katsuki antes mesmo do massacre do clã Uchiha acontecer. Ele já trocava figurinha com uma Madara falsa, né, que foi quem ajudou ele a matar o clã. O Itachi ele suspeitava que a Katsuki poderia representar uma ameaça futura para Konoha. E como ele já carregava o peso de proteger a vila acima de tudo, ele aceitou esse papel. Tati. Da Katsuki. Mas quando ele entrou, a Katsuki ainda estava se ajustando. E foi aí que o Orochimaru deu o ar da desgraça. Ele já fazia parte da Katsuki, mas o interesse dele no corpo do Itachi era claro desde o começo. Que o Orochimaru era doido para ter um Sharingan. E quando ele viu o Itachi Esse bicho é maluco. Louco. ali dando sopa, ele surtou de vez e tentou tomar o corpo dele. Mas ele quebrou a cara feio e teve que cair fora da Katsuki, né? Não deu pra ele não, o Itachi deu uma humilhadinha. Orochimaru, tente todos os jutsus que você quiser, mas os meus olhos podem ver através de todos eles. Com o Orochimaru fora, o Deidara foi recrutado para ocupar o lugar como dupla do Sasori. O Deidara não queria entrar de jeito nenhum, mas quando ele foi praticamente humilhado pelo Itachi, ele teve que se juntar a Katsuki, mas guardando um rancor do Itachi. E claro, o Itachi também precisava de um parceiro. E foi aí que entrou Kisame Hoshikage, um ex-membro dos 7 espadachins da Neve, que também virou um desertor. O Kisame já tinha contato com o falso Madara há algum tempo, e era o único, além do Zetsu, que sabia sobre o plano do Tsukuyomi Infinito. Ah, falando em Zetsu, ele foi um dos membros que estava desde o início dessa nova formação, junto com Pain e Conan. Ele não, porque os Zetsu eram duas criaturas, né? O Zetsu branco e o Zetsu negro. Eles eram outros espiões do verdadeiro Madara que andava com mascarado lá. Mas eles entraram na Katsuki para servir como espiões.
A partir daí, a Akatsuki já estava com a formação quase completa, e cada dupla ia se espalhando pelo mundo ninja para executar as missões, e depois dar início à caçada das bijus. No Naruto clássico, a Akatsuki estava só se fortalecendo e conseguindo grana. Você acha que o tanto de esmalte preto que eles compram se paga sozinho? Não, né? Mas a primeira movimentação da Akatsuki que a gente viu no anime foi uma atividade extraoficial. Quando Itachi e Kisame apareceram em Konoha, aquilo foi por uma decisão pessoal do Itachi. Não era uma ação oficial da Akatsuki, né? Apesar deles falarem que estavam atrás do legado do quarto Hokage, ou seja, o Naruto. Naruto é o legado, né, do quarto Hokage. A verdade era que a Akatsuki não podia pegar o 9 caudas primeiro, porque o nível de chakra dela era tão casca-grossa que ia desestabilizar o Gedomazo. Gedomazo é aquela estátua lá em que as bijus eram seladas, entende? Então o Naruto teria que ser um dos últimos a ser capturado pela Akatsuki. Esse rolê do Itachi e do Kisame em Konoha provavelmente foi só a forma do Itachi de deixar Konoha sabendo sobre a Akatsuki. Sabe, uma forma do Itachi passar essa informação. A Akatsuki só foi se envolver de verdade então 3 anos depois disso. Na real, né, antes do Shippuden começar, a Akatsuki já tinha capturado 2 bijus, os 5 caudas e os 7 caudas. Depois foi a vez do 1 cauda. Deidara e Sasori foram até a Vila da Areia e capturaram Garo, Kazekage, né, e também Jinchuri, do Shukaku, 1 cauda. Demorou, mas a minha missão foi cumprida. E apesar da extração do Shukaku ter dado certo, o time não saiu ileso. Sasori acabou morrendo na luta contra Shio e a Sakura, né? Isso abriu uma vaga dentro da Akatsuki. E nisso, Obito viu a oportunidade perfeita para se infiltrar ainda mais. Ele criou uma nova identidade, Tobi. Quem sabe agora eu posso me tornar um membro da Akatsuki. Afinal de contas, tem uma vaga. Ninja aparentemente atrapalhado e engraçado, que ele já tá se juntando a Akatsuki como um subordinado. Só que por trás do jeito bobo, era ele quem estava puxando as cordas. Como Tobi, ele passou a acompanhar o Deidara nas missões e começou a supervisionar os passos da Akatsuki por dentro. Caramba. Depois, a dupla Hidan e Kakuzu capturaram o Jinchuriki do 2 caudas, aí o Gituni, da Vila da Nuvem. E o Deidara e o Tobi conseguiram capturar o 3 caudas que estava solto, né, sem o hospedeiro. Então foi mais fácil. Só que a sorte da Akatsuki não durou muito tempo. Durante uma missão sem relação direta com os Jinchuriki, Hidan e Kakuzu se envolveram numa luta contra os ninjas de Konoha. E aí foi o fim da linha para os dois. Kakuzu foi derrotado pelo Naruto usando o Rasen Shuriken e morto pelo Kakashi. Já o Hidan acabou sendo despedaçado pelo Shikamaru e enterrado vivo, já que o cara não morria de jeito nenhum. Nossa. Então, nesse ponto, a Akatsuki já estava ficando desfalcada, mas quem sobrou no grupo continuou nas atividades. Kisame foi atrás e conseguiu capturar o Jinchuriki do 4 caudas, né? O Roshi. Mas o Deidara acabou se matando numa luta contra o Sasuke, e o Itachi também morreu numa luta contra o Sasuke. A partir desse momento, o Tobi, ou melhor, Madara, né, entre aspas, começou a assumir ainda mais o comando da Akatsuki. Ele se aproximou do Sasuke e fez ele entrar temporariamente na Akatsuki. Sim, o Sasuke participou da Akatsuki. O Pen capturou os 6 caudas e depois ele e a Konan foram mandados para capturar 9 caudas, que estavam no Naruto. Só que o Pen acabou se arrependendo de tudo que ele fez e se sacrificou para reviver a galera que ele matou em Konoha. E ainda por cima, Konan saiu da Akatsuki e virou a líder da Vila da Chuva. Ao mesmo tempo, o Sasuke e a Taka, né, que entraram na Akatsuki junto com ele, receberam a missão de capturar o 8 caudas, o Jinchuri Killer Bee. Só que a missão dá muito ruim. O Bee é muito mais forte do que eles imaginavam. E além disso, é um dos maiores trolls do mundo ninja. Ele deu um cacete em todo mundo junto. E no final das contas, eles só conseguiram capturar um tentáculo do Hashibi. Só que o Bee aproveitou isso para dar uma fugidinha da vila. Isso fez todo mundo achar que ele tinha sido capturado. O quê? Como assim levar... Cara malandro, mano. A Akatsuki. Eles vão ter que pagar por isso! Espere por mim, irmão. E aí, como a maior parte das bijus já estava em posse da Akatsuki, as vilas ninjas finalmente entenderam a gravidade da situação. Não dava mais pra fingir que aquilo era um problema distante. E a suposta captura do Killer Bee foi o que fez o Raikage marcar uma reunião com as vilas mais importantes do mundo. Foi então que aconteceu a reunião dos Kage, em que os líderes das 5 grandes nações Shinobi, junto com o País de Ferro, se encontraram pela primeira vez em muito tempo para discutir o que seria feito a respeito da Akatsuki. Só que o Madara não quis esperar para ver no que aquilo ia dar. Ele invadiu a reunião e declarou guerra contra os 5 grandes países Shinobi e o País do Ferro, já que eles não quiseram entregar as 2 bijus que faltavam, a 8 caudas e a 9 caudas. Eu declaro guerra a todos vocês. A 4ª Grande Guerra Ninja começa agora. Nosso próximo encontro será em batalha. Eita. Foi aí que as vilas decidiram formar um exército unificado, com ninjas de todas as nações trabalhando lado a lado. Então nasceu a Aliança Shinobi,
Uma força de combate sem precedentes na história do mundo ninja. O objetivo era claro, derrotar a Katsuki de uma vez por todas, acabar com essa ameaça. E para se preparar para a guerra, o Madara enviou Kisame para se infiltrar em Kumogakure, a Vila da Nuvem. Ele precisava descobrir a localização dos 2 últimos bijus que ainda estavam soltos e conseguir todas as informações possíveis sobre as estratégias da Aliança Shinobi. O Kisame até conseguiu pegar essas informações, mas ele acabou se matando para não deixar que as informações dele vazassem para a Aliança Shinobi. Ainda assim, ele conseguiu enviar tudo que ele descobriu direto pro Madara, ainda entre aspas, né? Enquanto isso, o Madara foi até a Vila da Chuva para recuperar o corpo do Nagato, para tomar de volta o Rinnegan que ele supostamente tinha implantado nele anos antes. Mas, para conseguir os olhos de volta, ele teve que enfrentar a Konan, a última dos órfãos de Amegakure, morreu também. Original, e matou ela. Como? Você não tá morto? Tinha certeza de que ia funcionar. Você devia estar morto. Mas a Katsuki ainda tinha mais uma carta na manga. Uma carta que apareceu do nada. Kabuto Yakushi decidiu ajudar o Madara na guerra. E ele tinha uma boa arma, o Edo Tensei. Nossa, cara, isso é demais. Com esse jutsu, o Kabuto simplesmente reviveu uma porrada de ninjas lendários, incluindo os muito roubado esse jutsu aí. membros da Katsuki, exceto o Hidan, Konan e Kisame, né? E para reforçar ainda mais o exército da Katsuki, ele capturou o Yamato, que tinha células do Hashirama. Isso permitiu que o Tobi usasse o DNA dele para fortalecer um exército de 100 mil Zetsu branco. A Quarta Guerra Mundial Shinobi estava oficialmente iniciada. A Quarta Grande Guerra Ninja começa agora. Engraçado, né? A Katsuki lá no comecinho foi criada para acabar com as guerras, foi quem iniciou mais uma guerra. Depois de muita luta, a maioria dos Zetsu branco foi eliminada pela Aliança Shinobi. Além disso, o Kabuto também foi derrotado, só que pelo Itachi. Ele saiu do controle do Edo Tensei e forçou o Kabuto a desativar o jutsu, devolvendo todos os mortos-vivos de volta ao mundo dos mortos. Todos. Menos um. Madara Uchiha. O verdadeiro, exatamente. O Madara foi revivido de um jeito diferente, ainda com o Edo Tensei, mas com alterações feitas pelo próprio Kabuto. Ele ficou livre, com um corpo imortal e com todo o poder que tinha em vida, talvez até mais. Ao mesmo tempo, a identidade do Madara mascarado foi revelada. Ele era Obito Uchiha, o antigo companheiro de equipe do Kakashi, que todo mundo achou que tinha morrido na Terceira Guerra Mundial Shinobi. Mesmo sem conseguir capturar 8 a 9 caudas, o Obito deu um jeito de reviver o Jubi, a besta de 10 caudas, usando partes dos chakras das bijus que a Katsuki já tinha capturado. Ele virou o Jinchuriki do Jubi e quase virou um deus, mas no fim das contas ele perdeu a luta contra a Aliança Shinobi e se arrependeu de tudo que ele fez. Pare de correr e junte-se a nós, Obito! Só que o Madara ainda tinha uma última carta na manga. Mesmo com o Obito arrependido, ele forçou ele a usar o Rinne Tensei para trazer ele de volta à vida completamente. Agora em carne e osso. O Madara chuta a bunda de todo mundo, vira o Jinchuriki do Jubi e consegue colocar em ação um grande plano da Katsuki, o Tsukuyomi Infinito. Brilhe sobre o mundo, Tsukuyomi Infinito! Ele prendeu todo mundo, o mundo inteiro no mundo de sonhos. Naquele momento, a Katsuki tinha vencido, mas não a Katsuki que o Yahiko idealizou, e nem o que o Madara e o Obito pensaram, né? Mas sim a Katsuki do Zetsu Negro que traiu o Madara no final das contas. O Zetsu Negro parecia só um lacaio da Katsuki, mas na real ele era a peça central de tudo. O Zetsu Negro manipulou a Katsuki, Obito, Nagato e até o próprio Madara por séculos. Tudo isso era parte de um plano milenar para reviver Kaguya Otsutsuki, a mãe do chakra. Tudo o que a Katsuki fez desde a morte do Yahiko foi para realizar esse objetivo, mesmo que ninguém soubesse disso. E ele conseguiu. Com o Madara sendo o Jinchuriki do Jubi e o mundo inteiro conectado pelo Tsukuyomi Infinito, o Zetsu usou o corpo do Madara para trazer a Kaguya de volta. Olha que a brincadeira começa mesmo. Com isso, o Zetsu Negro virou o último membro ativo da Katsuki. Mas mesmo com todo o poder reunido, ele e a Kaguya acabaram sendo derrotados e selados pelo time 7 com os poderes do sábio dos 6 caminhos. E assim, com a derrota do Zetsu Negro e a queda da Kaguya, chega ao fim a história da Katsuki. Ela foi criada para ser o amanhecer de um mundo melhor, sem guerras, mas foi corrompida e manipulada, virando uma organização que quase destruiu o mundo. Mas se a gente olhar pro copo meio cheio, né, dá pra dizer que a Katsuki original cumpriu o objetivo dela. Graças a tudo que a Katsuki fez, o mundo ninja se uniu e virou uma força unificada, não é? Agora, as vilas têm uma aliança muito forte. Elas construíram um mundo novo, um mundo de paz, um mundo sem guerras, um mundo como o Yahiko sempre sonhou. Agora eu conto com você para sua dica para o próximo quadro, História Completa. É isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like. É nóis, tamo junto.